Bom, com a nossa segunda métrica pronta, com o gráfico já desenvolvido, boxplot, vamos para a nossa terceira métrica que a gente definiu anteriormente. A nossa terceira métrica na verdade, variação, analisar a variação entre quilometragem, km, valor e UF. Então você já pode olhar aqui a palavra variação e pensar, posso desenvolver o boxplot de novo. Poderia. Talvez, por quê? Se a gente fosse colocar o boxplot nessa questão aqui de três variáveis, não é possível. Então vamos colocar duas. Se a gente vai fazer valor e o f, a gente já fez anteriormente, então não faz sentido eu executar de novo. E quilometragem por valor não seria também viável porque são duas variáveis quantitativas. Quilometragem e o F. Aí sim, funcionaria. Só que a gente perderia o valor. E a intenção é justamente analisar, observar a variação de valor de acordo com a quilometragem e comparar por UF. Então a gente tem que ter essas três variáveis. O mais comum, quando a gente tem mais de duas variáveis, duas ou mais variáveis, para fazer esse tipo de comparação, é utilizar o gráfico de pontos. Alguns chamam de scatterplots, pode ser chamado de pontos também, e dependendo da situação até por bolhas. Então a gente pode desenvolver esse gráfico. Por quê? A gente vai conseguir analisar a relação entre km e valor, a variação do valor em relação também a km e a diferença entre esse comportamento do km e valor por UF. Então, vamos ver como é que nosso gráfico vai ficar. Então, novamente aqui, dados, select, ggplot. Vamos inserir aqui geopoint, um mapeamento. Então, no X, o que eu posso colocar? No X você pode colocar quilometragem ou valor, fica a seu critério. Eu vou colocar quilometragem. No Y, o valor. Como é a nossa variável alvo aqui, principal para analisar, geralmente a gente coloca como valor ou como Y. Vamos executar. Opa, faltou aqui, deu um erro. Mais uma vez, eu gosto de trabalhar com erro, por quê? Para mostrar para vocês como é que a gente consegue selecionar. Então deu esse erro aqui, erro in function, na função objeto kilometran not found, ou seja, ele não encontrou o objeto. Só que tomem cuidado com a palavra objeto, que ela não vai vir tão explícita do tipo, variável, a coluna, atributo não foi encontrado. Ele interpreta como um objeto por conta da estrutura do ggplot. Então ele falou que não encontrou e realmente a gente escreveu errado aqui. Eu escrevi errado, né? Quilometragem. Faltou o gen aqui. Então vamos executar. E olha só. Pronto, nosso gráfico ficou parcialmente pronto. E a gente já consegue fazer uma breve interpretação aqui. Como já conhecido, quem já mexe um pouco mais com esse mercado de compras e vendas, ou tem costume de comprar e vender automóvel, ou para quem trabalha na área, sabe que um carro, quanto mais quilometragem ele tiver, mais barato ele vai ficando, ou seja, ele vai perdendo valor de mercado. E o inverso também acontece. Quanto menos o carro tiver rodado, mais ele se valoriza, mais o valor dele vai valorizando no mercado. E aqui a gente consegue observar nitidamente essa questão. Então a gente consegue observar aqui, que os nossos dados têm uma relação fortíssima aqui de queda. Então, quanto maior a quilometragem, menor o preço. Temos aqui alguns comportamentos estranhos próximos de zero? Tem, mas normal. Temos esse outlier aqui, como eu falei para você anteriormente, que dependendo do que a gente quer visualizar, se a gente quer analisar outlier e relação, o scatterplot é perfeito, que a gente encontrou um outlier aqui, outro aqui, outro aqui. Então o scatterplot também tem seus valores aqui, suas informações importantíssimas para a gente encontrar, beleza? Só que a gente colocou tudo no balaio só, todos os dados, né? E a gente quer comparar o comportamento entre a UF Sergipe entre a UF Mato Grosso. Então vamos lá,
no nosso gráfico novamente e vamos diferenciar pela cor. Então vamos colocar aqui color UF, que aí a própria função, o próprio R já faz essa diferenciação, igual a gente fez no boxplot e no gráfico de linhas. E podemos observar aqui, continuar observando, que as duas UFs têm esse comportamento parecido. Vou diminuir um pouco o gráfico aqui para os pontos ficarem mais nítidos. Então nós conseguimos observar que ambas as UFs têm esse comportamento aqui de queda. Ó. Tanto os pontos vermelhos como os pontos azuis têm esse comportamento. A diferença é a variação. O outlier que a gente encontrou anteriormente, olha só, e o outlier, vou colocar numa cor diferente, vou colocar de amarelo para ficar mais nítido. O outlier pertence a Sergipe, o outlier de cima, e o de baixo pertence ao Mato Grosso. E esses comportamentos estranhos aqui, a maioria próximos de zero, de quilometragem zero, né? A maioria pertencem a Sergipe. Talvez, tá? Isso não é certeza, mas talvez isso indique que é um carro novo. É um automóvel daquele modelo ali novo. Porque a gente não filtrou por ano. Se a gente filtrasse por ano, provavelmente a gente teria muito menos ano do automóvel, tá? Não ano de anúncio, ano do automóvel. Provavelmente, se a gente colocasse o filtro de ano, a gente conseguiria identificar, por exemplo, vamos fazer a consulta desse automóvel para carro 2018. E ele está com a quilometragem ali muito próxima de zero, temos algumas situações. A primeira, um erro de inserção de dados. A segunda, o carro é muito, muito, muito bem conservado, né? 2018 para 2022, tá o carro ali próximo, muito pouco rodado, tá? Pode acontecer também, carro de pessoas que rodam pouco, trabalham perto de casa, pode acontecer também, ok? Mas se fosse uma quantidade muito alta, provavelmente a chance de ser erro de informação seria bem grande. Então, a gente teria que analisar como isso daqui não é uma aplicação para machine learning, e sim de análise, vamos dizer, de business intelligence, ali de análise de métricas, comportamento, é interessante a gente deixar. Por quê? Esses insights a gente consegue extrair, serve tanto para o negocial, então a gente consegue observar ali, tem alguns carros, vamos fazer uma pesquisa mais detalhada só com esses automóveis? Vamos, e vamos ver o que aconteceu, e até como forma de análise exploratória para um futuro modelo. Então assim que a gente consegue identificar, jogar para a área de negócio, e ela nos afirmaria, ó, realmente, ou até você mesmo, né, se você for um consultor ali autônomo, consegue analisar isso daqui. Então, é bom para business intelligence deixar. Geralmente a gente não elimina esses comportamentos assim mais eventuais, esses outliers, porque é interessante de visualizar, né, na análise descritiva. Beleza? Temos os nossos dados aqui, o nosso gráfico pronto. Beleza, ok, inclusive com as cores. Então vamos colocar aqui um título. Vamos colocar aqui distribuição do valor por quilometragem e UF. Na verdade, distribuição do valor e quilometragem por UF. Ok? Então a gente executa aqui novamente e vai aparecer o gráfico aqui. É GG Title. Digitei errado aqui. GG Title. E pronto. Apareceu o nosso título aqui. Então, nós temos aqui mais um gráfico pronto. Nossa terceira métrica, que é a variação de dados. Uma coisa que a gente esqueceu é de fazer a análise, né? Vamos aqui fazer uma breve análise. Então a gente observou que o comportamento dos dados nas duas UFs são semelhantes. Então temos aqui, quanto mais os automóveis em Mato Grosso roda, maior quilometragem, menor o preço. E também em Sergipe. Também temos aqui em Sergipe. Também. Podemos observar que os carros de Sergipe têm menos quilometragem do que em relação
ao do Mato Grosso. Os valores mínimos bem próximos, exceto esses aqui, que a gente tem que analisar melhor, que pode ser um pouco estranho, né? Próximo de zero. E alguns outliers, tanto para um como para o outro UF. A diferença é que um está para mais e o outro que está para menos. O que seria interessante? Pode ficar aí como exercício para você. Fazer essa análise de quilometragem por boxplot. Então você conseguiria analisar ali os valores mais próximos do limite inferior, superior e de um modo especial a mediana. Então a gente conseguiria também analisar os quartis e ver, pô, os carros de Sergipe realmente são menos rodados do que do Mato Grosso, ou o inverso, para ter mais certeza, né? Mas o comportamento aqui é muito parecido, a gente tem aqui os comportamentos muito parecidos, tirando que o máximo aqui do Sergipe é menor do que de Mato Grosso. Então podemos meio que dizer que os carros de Sergipe são menos rodados do que do Mato Grosso. Ok? Então temos aqui mais uma métrica pronta, inclusive com uma breve análise dos nossos dados.